E aí, terceirão, beleza? Então, olha só, vamos resolver essas questões aqui da aula de 11/5, ó, leis de Ohm e potência elétrica. Então, deixa maiorzinho aqui, ó. A primeira questão fala o seguinte: um arame de niquelina, uma liga metálica com resistividade de 0,4 Ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro, com 100 metros de comprimento e área de seção transversal de 0,5 milímetros quadrados, é submetida a uma tensão de 120 volts. Então, determine. Então, olha só, primeira coisa, como a resistividade é dada, né, a área na resistividade está em milímetro e o comprimento em metro, né, eu estou aqui, né, com metro de comprimento e milímetro também da área, as unidades estão batendo, não precisa fazer conversão nenhuma, beleza? É só fazer o cálculo mesmo, sem me preocupar com conversão, porque as unidades estão batendo, né? Eu tenho unidade de área em milímetro e unidade de comprimento em metro. Então, comprimento em metro, área em milímetro. Então, vamos lá. Deixa eu só anotar os valores aqui. Questão 1, letra A. Questão 1, letra A. Então, a resistividade é 0,4 Ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro. O comprimento é de 100 metros, né? E a área de seção transversal é igual a 0,5 milímetro ao quadrado. Então, para calcular o valor da resistência, eu vou fazer o quê? Rho L sobre a área. Então, o Rho vale 0,4, o L vale 100 e a área vale 0,5. 0,4 vezes 100 vai dar 40, então R é igual a 40 dividido por 0,5. 40 dividido por meio. 40 dividido por meio dá 80 ohms. Então, primeira questão, a letra A fechou, 80. Resposta certa aqui, 80. Letra B, a intensidade de corrente elétrica que circula nesse arame. E quer saber a intensidade da corrente elétrica. Para calcular a intensidade da corrente elétrica, a gente usa a primeira lei de Ohm. Só que eu preciso saber o valor da tensão, 120. Então, ó, a tensão é de 120 volts. Então, V é igual a R vezes I. 120 é igual a 80 vezes I. O 80 está multiplicando o I, ele passa dividindo. 120 dividido por 80 é igual a I. Beleza? Então, 12 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 1,5 amperes. Beleza? Isso. 1,5 amperes. Então, tá aqui. 1,5 amperes. E aí, a letra C, ele quer saber a potência dissipada nesse condutor. Então, ó, potência eu posso calcular, né, pegando a tensão e multiplicando pela corrente. 120 multiplicado por 1,5. Isso aqui vai dar 180 watts. Beleza? Então, 180 watts. Tá aqui. Então, tá aí. Né? A primeira questão era só isso. Calcular a resistência elétrica pela segunda lei de Ohm, depois calcular o valor da corrente elétrica pela primeira lei de Ohm e depois usar a equação da potência para poder calcular a potência dissipada ali nesse condutor. Próxima questão. Um fio metálico com comprimento de 20 metros. Então, comprimento de 20 metros. E seção transversal com área de 4 milímetros. Então, a área 4 milímetros ao quadrado é feito de um material cuja resistividade vale, então, Rho é igual a 2 vezes 10 a menos 4 Ohm vezes metro. Ou Ohm vezes centímetro. Desculpa, Ohm vezes centímetro. Então, repara, ó, aqui ele já me deu a resistividade com unidade de centímetro. Então, o ideal é passar o comprimento para centímetro e a área para centímetro quadrado. Determine a DDP que aqui esse condutor estará sujeito quando percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Então, corrente elétrica de 5 amperes, eu quero saber a tensão. Então, repara o seguinte, eu preciso saber qual que é a tensão. Então, tem que saber, né, fazer V igual a R vezes I. Só que para saber a tensão, eu preciso do valor da resistência. Para saber o valor da resistência, ele me deu o que eu preciso ali, ó. Então, primeiro, eu vou passar esses valores de comprimento e área para centímetro.
tá? Passar de metro para centímetro é tranquilo, né? No comprimento, ele fica 2.000 centímetros, né? Só multiplicar por 100. E a área, o que acontece? A área para passar para centímetro Deixa eu fazer assim, ó. Milímetro, centímetro, né? Lembra lá, decímetro e metro, né? Aí depois vem decâmetro, hectômetro e quilômetro. O que acontece? Para passar daqui para cá, eu tenho que dividir por 10. Passar para cá, eu tenho que dividir por 10. Passar para cá, eu tenho que dividir por 10. Então, repara que para passar de milímetro para metro, eu tenho que dividir por 10 3 vezes, é dividir por 1000. E ao contrário aqui, eu multiplico. Então, multiplico e multiplico por 10. Então, por isso que eu fiz aqui, ó. Eu multipliquei o comprimento por 100, porque para passar de metro para centímetro, eu multiplico por 10, depois por 10 de novo, 2 vezes, dá 100. Só que o que acontece? Para passar de milímetro para centímetro, eu divido por 10. Só que como eu tenho que passar de milímetro quadrado para centímetro quadrado, eu tenho que dividir por 10 ao quadrado. Então, quando eu coloco ao quadrado aqui em tudo, eu vou dividir e multiplicar sempre por 10 ao quadrado, ou dividir por 10 ao quadrado. Então, o que acontece? Para passar de milímetro para centímetro quadrado, eu tenho que dividir por 10 duas vezes, é dividir por 100. Então, a minha área de 4 milímetros quadrados é igual a uma área de 0,04 centímetros ao quadrado. Vou dividir por 100, beleza? Daqui para cá, eu dividi por 100. Aí sim, agora eu calculo. A minha resistência, ela vale ρ, que é 2 vezes 10 a menos 4, vezes o comprimento. Eu vou colocar 2 vezes 10 a 3, vou colocar tudo em notação, ó. 1, 2, 3, né? 2.000 é 2 vezes 10 a 3, dividido 0,04, que vai dar 4 vezes 10 a menos 2. Beleza? Ó, 1, 2, eu ando com a vírgula duas casas, 4 vezes 10 a menos 2. Porque aí o que acontece, ó? 2 vezes 2, 4. Então eu posso simplificar com 4. Isso aqui vai dar então 1 vezes 10. Potência de mesma base, eu somo os expoentes, então menos 4 mais 3. E aqui eu tenho uma divisão. Divisão eu subtraio o expoente, então eu tenho que fazer menos o menos 2. Então menos 2. Então a resistência vai ser 1 vezes menos 4 menos 3 dá menos 1. Menos 1, menos com menos dá mais. Então menos 1 mais 2 vai dar 1. 1 vezes 10 elevado a 1, que é igual a 10 ohms. Então essa é a resistência. Mas eu quero saber qual que é a queda de tensão. Então V é igual a R vezes I. A resistência é... resistência é 10. Eu estou dando a resposta. A resistência é 10 vezes a corrente, que é 5. A minha tensão é de 50 volts. Então a resposta certa está aqui. 50 volts. Beleza? Se alguém achou muito rápido isso aqui, né, faz o seguinte, pode fazer separado, pode fazer 2 vezes 2, né? O R vai ficar 4. Aí potência de mesma base, eu repito a base, somos os expoentes na multiplicação. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1, dividido por 4 vezes 10 a menos 2. 4 dividido por 4 dá 1. Potência de mesma base na divisão, repita a base e subtrai o expoente. Menos 1 menos o menos 2, por isso que fica mais. Então, mais 2 menos 1 vai dar 1. 1 vezes 10 elevado a 1. Beleza? Então, vamos para a questão 3. Um condutor é caracterizado por permitir a passagem de corrente elétrica ao ser submetido a uma diferença de potencial. Se a corrente elétrica que percorre o condutor for diretamente proporcional à tensão aplicada, este é um condutor ôhmico. Então, condutor ôhmico é que a resistência não muda. E aí você tem a tensão diretamente proporcional à corrente. Aumentou a corrente, aumentou a tensão. Aumentou a tensão, aumentou a corrente. Assinale a alternativa e aumenta de forma igual, né? Se dobrou a tensão, dobra a corrente. Triplicou a tensão, triplica a corrente.
Assinale a alternativa que apresenta respectivamente as correntes elétricas que atravessam o condutor ôhmico quando submetido a tensões não simultâneas de 10, 20, 30, 40 e 50 volts. Então o que acontece? Se você pegar de 0,5 para 2,5, você tem um aumento de 5 vezes. Então você teria que permanecer com esse aumento. 5 vezes 2,5 vai dar 10, 12,5. E não é. Só vem 12,5 aqui, né? Então, aqui, ó, porque o que acontece? Aqui está sempre dobrando. Aqui, tá, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o valor da tensão. Então, se você pegar e dobrar o 0,5, teria que ser 1. Se você triplicar, teria que ser 1,5. Se você quadruplicar, teria que ser 2. Então, teria que ser nesse sentido. Aqui, ó, se você dobrar é 3, fechou. Se você triplicar, seria 4,5 e não 6. Aqui está sempre dobrando, né? A tensão não está dobrando sempre. Então, aqui, ó, aqui 0,5 para 1,5 seria 3 vezes 3. De 1,5 para 3,5 seria vezes 3 de novo. Daqui para cá já seria outra coisa. Então, a única que é possível seria essa aqui, ó, porque de 0,5 para 1 eu tenho o dobro. De 0,5 para 1,5 eu tenho o triplo. De 0,5 para 2 eu tenho o quádruplo. E de 0,5 para 2,5 eu tenho o quíntuplo. Então, você tem, multiplica por 2, aqui multiplica 10 por 3, 10 por 4, 10 por 5. Então, 0,5 por 2, 0,5 por 3, 0,5 por 4, 0,5 por 5. Beleza? Então, a única opção seria essa. Então, ó, questão 4. O filamento de uma lâmpada incandescente submetido a uma tensão U é percorrido por uma corrente de intensidade I. O gráfico mostra a relação entre I e U. Beleza? Então, ó, corrente elétrica por tensão. Normalmente esse gráfico aparece pra gente tensão por corrente elétrica. Tá? Porque quando você vai fazer o cálculo lá, U é igual a R vezes I, quando você faz a resistência é U dividido por I. Então, a gente normalmente coloca o U dividido por I. Beleza? O gráfico ali a gente representa assim. Só lembrar de velocidade, por exemplo, velocidade média era o ΔS dividido por ΔT. O T ficava no eixo horizontal e o ΔS no eixo vertical. Então, a mesma ideia. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Resistência é U dividido por I. Então, o U fica no eixo Y e o I no eixo X. Beleza? Só que ele fez o gráfico ao contrário aqui. Não tem problema, só tem que tomar cuidado com isso. Então, ele faz as seguintes afirmações, ó. A resistência do filamento é a mesma para qualquer valor de tensão aplicada? Não é, né? O gráfico, se ele é uma curva, ele não é resistor ôhmico. Se não é resistor ôhmico, a resistência muda, beleza? Para ser um resistor, para o valor de resistência ser constante, isso aqui tinha que ser uma linha reta. A inclinação da curva não pode mudar, porque o R ele é exatamente essa relação entre o I, ele é a inclinação da curva do gráfico U vezes U por I. E aí, se o R é constante, não tem mudança de inclinação. Se não tem mudança de inclinação, você tem uma reta. Agora, quando a inclinação muda, aí você faz uma curva, né? A inclinação pode aumentar, pode diminuir. Então, essa primeira aqui fala que o filamento tem o mesmo valor de resistência para qualquer tensão, está errado. Você pode ver pelo gráfico, né? E pode pensar matematicamente também. Então, o gráfico tem que ser uma linha reta para o resistor ter o mesmo valor sempre, que é o resistor ôhmico. Esse não é ôhmico. A 2 fala assim, a resistência do filamento diminui com o aumento da corrente. Essa também está errada porque eu falo, a resistência do filamento diminui com o aumento da corrente. Mas o que acontece? Se você reparar no gráfico aqui, ó, eu vou fazer o gráfico da seguinte maneira. Questão 4. Quando você faz o gráfico I vezes U, beleza? O gráfico está assim, ó. Né? Repara que se eu virar esse gráfico assim, ó, para ficar o U no Y e o I no X, ele fica assim, né? Como se fosse um gráfico de segundo grau. Então, ó, se eu for desenhar esse gráfico assim, U por I, esse gráfico ficaria assim, ó. Beleza? A diferença é só porque aqui, ó, quando eu fiz esse desenho, o meu eixo, se você olhar aqui, ó, nesse gráfico, o eixo U, ele está do lado de cá, né? Como se estivesse indo para o lado negativo, mas não tá, né? Só por causa da forma que foi desenhado o gráfico. Fica parecendo que aqui é o positivo e o I está indo para o lado negativo. Se você inverte o I para o outro lado, aí você tem essa curva, né? Se eu pegasse aqui, ó, e colocasse o I virado para cá, a minha curva ia estar crescendo para esse sentido. Ia ficar igualzinho o outro, ó. O eixo U, o eixo I e a curva crescendo assim. Então, ó, o eixo U, o eixo I e a curva crescendo assim. E o que acontece?
Quando você pega uma curva, a inclinação dessa curva está relacionada com a grandeza que a gente está medindo. O U dividido por I, né, o R, ele é o U dividido por I, da primeira lei de Ohm. Então, isso aqui é inclinação. Então, cada ponto que eu pegar, eu consigo ter uma inclinação pegando o U dividido por I. E essa inclinação, repare que ela está aumentando. Ó. Aqui, se eu pegasse esse ponto, se eu pegasse nesse ponto, essa inclinação está sempre aumentando. Se eu pegar aqui, então, a inclinação está para cima, né? Então, o que acontece? Essa inclinação é o meu R. Quanto maior a inclinação, maior é o valor do R. E aí a questão fala o seguinte, ó, a resistência de filamento diminui com o aumento da corrente. Se você olhar o gráfico aqui, ó, a corrente vai aumentando, a inclinação está aumentando, então a resistência está aumentando. Então ela não está diminuindo. Então a 2 está errada. Beleza? E a 3 ele fala da potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada. Se a tensão aumenta e a corrente aumenta, consequentemente a potência dissipada vai aumentar. Você está fazendo 2 vezes 5, dá 10. Você depois faz 4 vezes 8, né? Aí vai dar 32. Então você vai aumentar. Beleza? Então, se você aumenta os dois valores da multiplicação, a sua resposta consequentemente vai aumentar. Essa aí está certa. Né? A potência é calculada U vezes I. Então, se eu tenho a tensão U e a corrente I e esse valor está aumentando, a minha potência também aumenta junto com esse valor. Então, a resposta correta aí é a 3. A questão 5. Questão 5. Um técnico eletricista, para obter as características de um determinado resistor, submete o mesmo a valores a vários valores de diferença de potencial, obtendo as intensidades de corrente elétrica correspondentes com os valores obtidos. O técnico constrói o gráfico V por I. Então, a questão 5, um técnico eletricista, para obter as características de um determinado resistor, submete o mesmo a vários valores de diferença de potencial, obtendo as intensidades de corrente elétrica correspondentes com os valores obtidos. Tá estranho isso aqui, né? Correspondentes. Com os valores obtidos, o técnico constrói o gráfico V por Y, ficou faltando um maiúsculo ali, né? Mostrado a seguir, concluindo que o gráfico caracteriza a maioria dos resistores reais. Então, ele me dá um gráfico aqui que repara que ele cresce em linha reta e, de repente, ele começa a fazer uma curva. E aí eu tenho aqui uma questão de somatória. Então, a resistência desse resistor tende a aumentar com seu aquecimento devido ao aumento da corrente. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho uma resistência constante, mas chega um ponto aqui que ela começa a aumentar, porque a inclinação da curva começa a aumentar. Então, a resistência aumenta. Beleza? Entanto que você vê aqui, ó, 600 dividido por 3 vai dar 200. Né? 800 dividido por 4 dá 200. Só que aqui ele faz 800 dividido por 5. Vai dar menos do que 200. Minha corrente, ou minha resistência, né? Ela vai... Não, estou fazendo o contrário. Estou dividindo aqui, ó. 3 dividido por 600, né? Depois 5 dividido por 800. Então, repara que aqui, ó, 1 dividido por 200, eu dobrei aqui e aqui dobrou. 400. Aí depois eu fui e tripliquei e aqui triplicou. Então, aqui seria quadruplicar e aqui seria quintuplicar. Eu teria que ter uma corrente maior. Só que olha só que eu tenho uma corrente menor. Então, se eu tenho uma corrente menor, né, que se fosse permanecer aqui, para 1 eu tenho 200, para 2 eu tenho 400, para 3 600, para 4 800, para 5 1000. Como eu tenho 800, minha corrente diminuiu. Para a corrente diminuir, meu resistor tem que ter aumentado. Beleza? Então, essa que é a ideia. Quando eu pegar aqui e dividir tensão por corrente, esse valor de resistência aqui vai ser maior do que os outros, tá? E pela curva também, como a curva está inclinada para cima, né? Eu tenho inclinação positiva, inclinação maior, eu tenho um resistor maior. Então a 1 está certa, vou marcar aqui. A 2. No trecho de 0 a 600 mA, o resistor é considerado ômico, pois o valor de resistência é constante, está certo, né? Ó, de 0 até 600 aqui é praticamente uma linha reta, então ele é ômico. No trecho de 600 até 800, a relação R igual a VI não pode ser aplicada, pois o resistor não é mais ômico. Ela pode ser aplicada, ela só não pode ser aplicada, tipo, o resultado que não vai ser constante, mas eu posso pegar 5 e dividir por 800, que eu vou achar 800 mA, né? Lembrando que sempre é milha. Então eu posso pegar o 5 e dividir por 800 mA, que eu vou achar o valor da resistência. Só que acontece, se eu pegar o 4 aqui, se eu soubesse o valor aqui na curva e dividisse, ia ter um valor diferente. Então, o resistor ômico não quer dizer que a lei de Ohm não funcione.
Só que o valor ali da resistência não é constante. O resistor é constante porque aquela relação é sempre válida para um resistor constante. Você calculou para 1 volt e calculou para 3, o resultado do resistor é o mesmo. Então, aí você tem um resistor ôhmico. A parte ôhmica do resistor aqui nesse caso. E aí, quando você pega essa parte de cima aqui, você ainda pode utilizar a lei de Ohm. Só que não vai ter um valor constante, né? Você vai ter um valor variando. E aí, para os 5 volts, eu vou ter 800 mA, vai dar um valor de resistência diferente dos outros. Então, eu posso utilizar a relação, né? O resistor é não ôhmico, mas eu posso utilizar a relação, só que eu utilizo para cada ponto. Aí eu não posso considerar para um ponto um valor e achar que o resto tudo vai ser igual, né? Que aí o valor da resistência não é constante. Então, a 4 está errada. Quando passa pelo resistor a corrente de 800 mA, a resistência elétrica do mesmo é 5 ohms. Então, tem que pegar aqui o 5 e dividir por 0,8. Né? Isso vai dar 50 dividido por 8. Vamos fazer aqui. Deixa eu ter uma calculadora. Tá. 5 dividido por 0,8 dá 6,25. Então, está errado. Né? A 8 está errada. E se o técnico desejar construir um resistor de resistência igual a 5 ohms, utilizando um fio de níquel cromo, com resistividade 1,5 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro, com área de seção transversal reta de 1,5 milímetros ao quadrado, o comprimento desse fio deve ser 5 metros. Então, ó, como é que eu vou fazer? Eu tenho que vamos pegar os valores aqui. A resistência tem que dar 5 ohms, então eu tenho um ρ igual a 1,5 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Eu tenho uma área de 1,5 milímetro ao quadrado e eu tenho um comprimento de 5 metros. Então, para resolver, eu posso ou passar milímetro quadrado para metro quadrado, né? Ou passar o metro para milímetro. Passar o metro para milímetro é multiplicar tudo aqui por 1000. Então, acho que eu vou fazer isso. Então, ó, o 5 vai virar 5.000 milímetros. 1,5 multiplicar por 1000 vai ser fazer esse cara aqui cair 3 casas, né? Porque é 10 a menos 6, o 1000 é 10 a 3. Positivo. Então, menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 3, 1 vezes milímetro. Beleza? Né? Passar metro para milímetro aqui, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, quando eu multiplico isso aqui por 1000, dá 1,5 vezes 10 a menos 3. Então, agora a minha resistência vai ser o quê? O ρ, que é 1,5 vezes 10 a menos 3, vezes o comprimento, que é 5.000 milímetros, que vai ser 5 vezes 10 a 3. Isso dividido por 1,5. Então, repara o seguinte. 10 a menos 3 com 10 a 3. 1,5 com 1,5. Sobra só o 5. Minha resistência vale 5 ohms. Então, está correto. Né? Se eu usar todos aqueles valores que ele me deu, a minha resistência vai valer 5 ohms. Então, a resposta está aqui. Ó. 1, 2 e 16. Próxima. Um fio de cobre tem raio igual a R, uma resistência Rzinho, né, minúsculo, uma resistência R maiúscula e comprimento L. Se o raio do fio for duplicado e o comprimento reduzido à metade, o novo valor de resistência será. Então, deixa eu anotar isso aqui. 6. Eu tenho um cobre de raio R. Então, vou colocar aqui, ó, raio R. Uma resistência R. Então, a resistência do fio. Resistência R. E o comprimento L. 6. Então, vamos lá. Vou escrever de novo. A minha resistência, ela é ρ vezes L, dividido por π vezes R ao quadrado. Então, esse é o valor da primeira resistência ali que ele falou. Né? A área πr ao quadrado, o raio vale R. Aí ele fala o seguinte, ó. Ele fala para duplicar o raio e reduzir o comprimento pela metade. Então, a minha situação agora, eu vou chamar de R', vai ser ρ, o comprimento dividido pela metade, e o raio dobrado. Então, fica 2R ao quadrado. Beleza? Porque se o raio dobra, né? Se o raio é 4 e dobra, ele vira 8. Então, eu faço 8 ao quadrado. Se eu colocar o R aqui ao quadrado, ficar só 2 vezes R ao quadrado, não estou levando em consideração que o dobro está elevado ao quadrado, né? Porque
Eu tenho que colocar o quê? Se o raio está elevado ao quadrado, se eu dobrar o raio, é 2 vezes r. O 2 vezes r tem que estar ao quadrado também. É tipo assim, se eu tenho 4 ao quadrado, isso é 16. Se eu dobrar o 4, vira 8. 8 ao quadrado dá 64. Beleza? Então, se você pensasse dessa forma no r, você está fazendo o quê? Isso aqui, o 8, é 2 vezes 4 ao quadrado. Se você colocar só o 4 ao quadrado, vai ficar 2 vezes 16, que dá 32. Dá errado. Então, o dobro tem que estar ao quadrado também, por isso que aqui é 2 vezes r ao quadrado. Então, meu raio, ele faz assim, ó. É o ρ vezes L. Esse 2 aqui passa para baixo. Ainda tem o 2 ao quadrado. Esse 2, então, vou colocar aqui, ó. Pi, 2 ao quadrado dá 4, r ao quadrado. E esse 2 aqui passa para baixo também. O 2, né, o 2 que está dividindo o L ali. 2 vezes 4 dá 8. O meu R' vale, então, vou colocar agora, né? Rho vezes L, 8 pi r ao quadrado. E aí repara que isso aqui é o quê? Isso aqui é exatamente o valor do R. Então, o meu R' é igual a R dividido por 8. Beleza? E aí, a minha resposta está aqui, R dividido por 8. E aí, a última questão, a questão sobre potência aqui. Considerando a tarifa aproximada de 40 centavos por quilowatt cobrada por uma concessionária de energia elétrica, calcule o custo mensal dos banhos de uma família de 4 pessoas. Então, vou colocar aqui, ó, a questão 7. Tem 4 pessoas, cada uma toma um banho de 15 minutos. Então, 4 vezes 15, isso vai dar 60 minutos, que deu 1 hora certinho. Olha só, facilitou a vida, 1 hora, todos os dias. Então, cada pessoa toma um banho de 15 minutos. No chuveiro que está instalado corretamente é uma etiqueta de indicação de 5 watts, beleza? E ele quer saber qual que é o custo mensal desses banhos. O custo mensal, então, são 30 dias. Então, 4 pessoas vezes 15 minutos, 60 minutos, eu tenho 1 hora de banho todo dia. 30 dias, eu tenho 30 horas de banho no mês, beleza? Então, para calcular qual que é o consumo ele é o quê? É o tempo que você utiliza o equipamento multiplicado pela potência do equipamento, que é de 5.000 watts, né? 5.000 watts. Então, meu consumo, ele vai ser igual a 3 vezes 5, 15, 1, 2, 3, 4, 4 zeros. Watt-hora. Para passar para quilowatt-hora, eu divido por 1.000, então tiro 3 zeros. 150 kWh. Esse é meu consumo mensal. Qual que é o custo? O custo é pegar o consumo e multiplicar pelo valor do quilowatt, que é de 40 centavos, né? 0,4, isso. Então, 0,4 vezes 150. O meu custo, então, vai ficar 4 vezes 15 dá 60, né? 60 reais. Então, tá aqui. 60 reais. Isso aí, fechou. Vamos enviar. Minha pontuação foi... Dá pra ver? Aí, ó. Acertei tudo. Sou foda. Então, olha só, galera. Essas aí são as resoluções de exercícios. Espero que tenha ajudado vocês bastante. Até mais.